ficamos tentando voltar loucamente. Agora eu estou chamando o Leone novamente. Aê! Pelo menos Ei, a gente voltou, pelo amor de Deus, gente. o que Que loucura é aconteceu? essa? Eu não sei o que aconteceu, deu um pifo e eu fiquei nervosíssima, porque não conseguia nem voltar mais para a live, sabe? Foi o Charles que te derrubou. Ah, ele apareceu aí. Ah! Conseguimos! Que perigo, né? Aleluia! Ai, dá Sabotador para de lives, né? ver. É o quê? Sabotador de lives. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Leone. Tudo bem? Boa Boa noite, noite. saudades. Saudade, né? Saudade de todos nós, né? De se É. encontrar, de falar, de trocar saberes, enfim, né? Boa noite. Estou entrando como intruso aqui na live do Afluentes. A Cláudia gentilmente me convidou, porque sabe que também já entrevistei você, Leone, né? Ela falou, você não quer dar Aham. uma passadinha lá? Eu falei, dou uma passadinha. Então vocês começam, depois dão uma passadinha. Então a gente foi uma espécie de intervalo, né? Ah, É exatamente. verdade, deu um intervalo, foi ótimo. O pessoal está voltando, ó, o pessoal está voltando felizão, ninguém desistiu não da gente. Voltem, voltem, por favor, né? Eu estava vendo que vocês estavam falando antes, então já vou me adiantar aqui, já vou me atirar, já que a Cláudia anunciou que eu ia passar por aqui. E vendo os entrevistados que você colocou no seu livro, Leone, que eu não conheço esse livro, mas quero conhecer, e um deles é uma figura muito polêmica da nossa geração, né, que é o Lobão. Então, eu capturei aqui uma fala do Lobão, que está, na verdade, no livro da Blitz, que saiu uns anos atrás, Aham. tá? Sobre a história da Blitz, né? O Lobão, todo mundo sabe, foi o primeiro baterista da Blitz. E ele fala uma coisa que eu acho que eu queria fazer essa passagem com o Lobão e perguntar para você. Então ele diz o seguinte, quando ele viu o Evandro Mesquita e o Ricardo Barreto tocando juntos, né? Ele estava ali também naquele momento, estava querendo entender quem ele era, né? Artisticamente. Então abre aspas, é o Lobão falando aqui, ele diz o seguinte, as letras deles eram maravilhosas. Na mesma hora, vi uma luz no fim do túnel, né? As letras deles é do Evandro e do Ricardo. Aham. A geração, andava meio perdido, sem saber se virava para MPB ou para o jazz rock. É mais ou menos isso que o Lobão falou. Como é que foi para você saindo do final dos anos 70, entrando nos 80, levando em consideração isso que o Lobão falou? Não, o Lobão, ele vinha de uma banda, o Vimana, né? Que era uma Sim, banda, tinha esse parentesco ali com o Yes, né? Tanto tinha que o Patrick Moraes, que foi um dos últimos tecladistas do Yes, quando veio ao Brasil, descobriu a banda e pediu só para tirar o Lulu Santos, porque não queria guitarrista, e contratou o Vimana para ser a banda dele. Depois deu merda, ele não levou a banda quando foi gravar, e a banda acabou por conta disso, porque o Lulu já estava de saco cheio deles e brigados. Mas era a banda que tinha o Lulu Santos, o Rich, o Lobão, o Fernando Gama, que foi meu professor de baixo, né? E o Luiz Paulo Simas, que era um tecladista também muito bom. Eu, quando comecei a tocar, eu já era uma coisa, assim, que eu, claro que quando eu comecei eu gostava de Led Zeppelin, bandas assim, mas já um pouco influenciado pelo punk e New Wave, que foi uma coisa que o Lobão levou mais tempo para descobrir, porque ele vinha já tocando desde muito garoto nessa coisa mais fusion, né? sim, E era muito doido, porque eu realmente tinha isso. No meio do show do Vimana, eles tinham um intervalo. E no intervalo, o Lobão e o Fernando Gama, que era o baixista, faziam um duo de violão tocando Villa-Lobos. Ou seja, era uma coisa totalmente esquizofrênica. E sim, quando a sim. gente começou aí a Blitz, Paralamas, Kid de Abelha, Titãs, a gente não tinha essa mesma dúvida deles, né? A gente tinha uma coisa muito mais de rock ligado com essa coisa mais nova, né? Essa coisa do it yourself, né? Do punk, do new wave, né? Influenciado tanto. Eu mais até influenciado pelos ingleses, gostava muito ali de The Clash, Pretenders,
Então eu não tive muito essa dúvida, eu acho que ele teve mais. Vou fazer uma provocação, então, para vocês dois. Eu não sou do Rio de Janeiro, sou de São Paulo, moro aqui há mais de 20 anos, mas nesse princípio de anos 80, obviamente, eu estava lá em São Paulo. Então, eu queria que vocês comentassem, né, tanto Cláudia quanto você, Leone, que esse ambiente cultural do Rio de Janeiro, no início dos anos 80, muito diversificado, muito rico, né? Então, eles têm apenas alguns nomes do pessoal que circulava por aqui. Veja Aham. você. Ali tínhamos o Planeta Diário, na Caceta Popular, tínhamos Eduardo Dussek, tínhamos a Blitz já, a informação, tínhamos a Gangue 90, tínhamos tido antes Asdrubal, trouxe o trombone, já tínhamos Barão Vermelho, né? Queria que vocês falassem um pouco desse momento tão importante, né, daqui da cultura do Rio de Janeiro e, consequentemente, da cultura do Brasil, da música brasileira. Eu acho que É, foi um momento super efervescente e que a gente realmente sentia que tinha uma liberdade grande, né? Eu acho que, assim como o Leone mencionou depois da abertura, a gente começou a poder falar coisas e cantar coisas, escrever coisas que antes estavam meio socavadas, né? Então eu acho que foi uma coisa meio explosiva. E tinha uma coisa muito colorida também, tinha muito movimento que influenciava a gente e tudo se cruzava, não era tão separado. Eu tinha a sensação que eu, pelo menos, podia trafegar por várias tribos, né? Mais ou menos afins. Mas, assim, de certa forma, era uma coisa muito... A juventude estava muito unida e muito explosiva no bom sentido, assim, potente. Eu acho que foi uma coisa que... E o Rock Brasil foi muito marcante, né? Eu acho que foi a primeira geração que realmente, não sei, gente, se eu estiver falando alguma burrice, porque realmente aqui é difícil com vocês dois. Eu acho que eu vou ficar bem quietinho, eu vou deixar vocês falarem. Talvez eu Não, até vá imagina. sair, entendeu? Que acho que já agora a minha contribuição. Não, fica aí, fica aí. Não vai, não. Vai lá, Leone. não, eu acho que tem isso que ela falou, assim, estava já desde 79, né, num processo de abertura. O que para a classe média, porque esses movimentos todos que você citou aí foram movimentos de classe média, né? Não foram movimentos populares, não foi a coisa do funk, do samba, movimentos de classe média, o Não, rock, né? sim. O próprio Asdrubal, era uma coisa que trazia para a gente uma liberdade que a gente não tinha com a ditadura. Mas foi muito uma expressão da classe média jovem carioca. É, e que é diferente de São Paulo. Em São Paulo a gente tinha uns punks, punk mesmo, pessoal da Sim. periferia, né? Era uma outra situação. Porque no Rio a gente se conhecia mais, é aquela coisa da bolha da classe, né? Tem até uma frase que na época eu ria e hoje eu acho que era a coisa mais elitista do mundo, né? Que Rio de Janeiro são 200 pessoas e o resto é figuração. Eu me lembro das pessoas falando isso. E isso é a coisa da bolha elitista, né? Existem 200 pessoas que podem circular, que podem comprar, que podem ir a restaurante, o resto é figuração. É uma coisa de classe. Mas era a possibilidade de uma democracia para a nossa classe, pelo menos, né? De esperança. Porque antes não tinha, antes era uma coisa muito fechada. E a música tinha se tornado algo muito voltado para a política, porque a gente não podia fazer política, e de uma forma muito opaca, para você não ser censurado, né? Muita metáfora, então tinha ficado muito adulta, muito elitizada. Então a gente chegou meio quebrando esse tipo de linguagem, criando uma outra linguagem, principalmente para a música popular, né? A gente nem pensava em usar tu, né? Era uma coisa muito coloquial e que acabou se esparramando para os outros estilos, né? O pagode depois incorporou isso, o axé incorporou isso, um jeito de falar. Pode E ser. não sei, e São Paulo já era mais complicado mesmo, né? Eu me lembro de ir para São Paulo e aí tinha os carecas, tinha os punks, tinha os rockabillys, tinha não sei o quê, as Sim, tribos sim, mais sim. separadas, né? Mas não, era uma coisa menos classista do que no Rio de Janeiro. São Paulo tem uma geografia social muito diferente do Rio de Janeiro, obviamente, né? Mas, aproveitando que eu estou aqui entre vocês dois que escrevem, né? Lembrando de outros nomes importantes, assim, que eu acho que é um assunto muito interessante e que talvez não se fale tanto quanto se deveria, né? Olha outros nomes que eu lembrei aqui, depois dessa pergunta que eu fiz, né? Pessoas ligadas à poesia e também ligadas à letra de músicas também, né? Era uma coisa só. Então nós tínhamos ali o Bernard Vilhena, que fazia letras
para algumas parceiros do Lobão. A gente tinha o Antônio Cícero, todo mundo sabe, né? Irmão da Marina, fazia as letras para a Marina. A gente já tinha o Cazuza fazendo letra. A gente já tinha o Jorge Salomão, que era irmão de Oali Salomão, circulando nesse grupo. Nós tínhamos Júlio Barroso, que era jornalista também, e andava, ele morou em São Paulo, né, em outra fase da sua vida, até ele prematuramente falecer aos 30 anos, andava com livros de poesia debaixo do braço. Ele saía à noite para trabalhar como DJ e depois como cantor da Gangue 90, mas ele andava com livros, ele proclamava poesias. Isso era uma coisa muito interessante que as pessoas faziam. O que eu quero perguntar para a Cláudia e Tinha o você, Tavinho Leone, né? Paz também, né? Tavinho Paz. Ele era daqui do Rio, né? Estava em São Paulo, assim. Me O parece. Tavinho Paz, ele vendia aqueles livrinhos como é que era? Mimeógrafo, né? Mimeógrafo, No Baixo Leblon, não sei o quê, e virou letrista também do Lobão, de um monte de gente, né? O Tavinho fez com muita gente. Com o Arnaldo Brandão, no Hanoi Hanoi. Do meu lado, já lá de São Paulo, quem tinha muita relação com poesia também, claro, é o Arnaldo, né? Tem até hoje, o Arnaldo Antunes. O Sérgio Brito também, um cara que lia muita poesia. Os principais letristas dos Titãs, né? Todo mundo fazia letra ali de alguma forma, mas quem tinha, acho que uma ligação forte com literatura, mais ainda, era o Brito e o Arnaldo, né? Então, a pergunta pode ser que eu esteja errando feio, se estiver errando feio, dane-se. Será que a nossa turma, Leone, Cláudia, assim, a Cláudia é da nossa geração também, né, tinha uma ligação mais sadia com a poesia? A poesia, às vezes, é vista de uma forma muito... É algo elitista, difícil acesso, mas a nossa geração quebrou um pouco, né, essa distância, né? Vocês não acham? Eu acho difícil a coisa da poesia no Brasil. Dentro da música, quero dizer, né? Dentro da música. Uma coisa está aproximando a outra. A poesia, ela é vista assim por muita gente, né? Ela são para mim, duas visões muito distorcidas sobre poesia. Uma que ela fala sobre temas elevados e é muito complicada porque é muito difícil nesse sentido, né? Quase filosófica. Parece que as pessoas não sabem que aconteceu o modernismo, tudo que veio depois, né? Que já deixou de ser assim. E a outra é aquela coisa da poesia romântica, né? Do jovem de 18 anos que faz poemas para namorada, não sei o quê, então que seria uma coisa muito água com açúcar. E a poesia brasileira contemporânea ela é muito potente. E ela conseguiu espaço, né? Assim, se ela apareceu de alguma forma, por conta da música, né? Então, tem a Alice Ruiz, fez letras. Sim. O Cazuza deixou vários poemas. O Cazuza não escrevia letra de música. O Cazuza escrevia poemas que depois a gente dava um jeito de musicar. Exagerado era um poema enorme que eu fui cortando, modificando. Isso vai repetir, isso não vai repetir. E o Frejá fazia assim com ele também. Né? Ele tinha uma coisa meio, sei lá, Ana Cristina César, uma coisa assim interessante ali. E aí eu acho que essa ligação com a música foi bacana mesmo, porque trouxe a atenção para a poesia. Mas a poesia realmente é difícil. Quando eu lancei assim, o único livro de poesia só meu que eu lancei, eu fui fazer umas feiras literárias, as pessoas iam lá, compravam livro, falavam que adoravam poesia. Aí eu perguntava, mas quem você gosta de poesia? Poesia contemporânea. Aí a pessoa, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, sei lá. Mas, Leone, sabe por que isso acontece? Porque eu sempre brinco falando que a poesia é uma tecnologia de ponta da língua. Da língua. Porque o que acontece? Quando você está trabalhando o poema, você está rompendo a sintaxe normal da fala. Nem sempre, mas também. Você está colocando junto palavras que normalmente não estariam. Você está atribuindo novos usos para a palavra. Você está explorando a materialidade da palavra. A distribuição da palavra na página tem tantos componentes, né? Que eu acho que quando se diz que a poesia é difícil, a dificuldade suposta vem daí. Que ela é algum tipo de texto que, muito diferente dos outros tipos de texto, onde você lê num fluxo e entende o que está sendo dito, você tem que dar de si de algum modo, né? Você tem que sentir aquela estranheza daquela fala diferente, que não é diferente de propósito, mas ela, de certa forma, ela se constitui com essa diferença, né? E aí dá aquele estalo, aí dá aquela mudança perceptual, aí dá aquele jogo, aí dá aquele rasgo, aí dá aquela vibração, né? Dá aquela
a coisa acende. Mas não é uma coisa que você pode ler para você ter uso, bom uso, se é que a gente pode falar assim, um bom proveito da poesia. Não é algo que você pode ler, né? É algo que exige de você. A poesia é exigente. Então, a dificuldade suposta que se fala não é tanto da palavra empolada, nem do disso, nem da intelectualidade. É a desse deslocamento da linguagem para um outro estatuto, né? Que a pessoa tem que estar disposto a, né, se engajar. Eu acho que é isso. Mas aquela fala. poesia marginal dos anos 70, ela ia um pouco na contramão disso, assim, né? Quer dizer, tinha um pouco, mas eles tinham essa vontade da comunicação, né? O Chacal, o Tavinho, não sei o quê, eles tinham uma vontade de comunicar mais do que em outras ocasiões a poesia teve, né? Até pelo próprio meio, né? Eles iam nos restaurantes vender aqueles livrinhos, tinham que conversar, então tinha que meio Não, falar. o Chacal tinha um livro que chamava O Preço da Passagem, e literalmente era o preço que ele precisava juntar o dinheiro para fazer uma viagem que ele queria fazer para a Bahia, se eu não me engano. Entendeu? Então, assim, era isso, era também uma coisa prática. A Mari está lembrando aqui que o Ricardo Silvestrin deu um curso aqui no Afluente sobre poesia e letra de música. Ah, é? Ele É. faz os dois, ele é ótimo. Pois é. É verdade. Eu me lembro, levantei esse assunto porque me lembro lá quando eu estava em São Paulo com os Titãs, e nos primeiros anos da nossa carreira, por uma razão que eu falei, os Titãs eram muito ligados ao Colégio Equipe. Esse colégio é um colégio importante de São Paulo, tinha como diretor do centro acadêmico Serginho Groisman, que é um cara que levou Nelson Cavaquinho, Cartola, Luiz Melodia para a molecada ver na quadra. Eu vi alguns desses shows, eu não era do Colégio Equipe, mas todo mundo sabia que no final de semana ia ter algum show, ou durante a semana algum show importante. O Colégio Equipe era mais ou menos um polo da cultura alternativa, sobretudo da música brasileira. Então, os Titãs, quase todos estudaram lá, quando eles se juntaram, eu me juntei depois, eles tinham uma ligação tão forte com a MPB e com a poesia, com a literatura brasileira, que, penso eu, vem das escolas que eles estudaram antes, da família, mas também vem por essa pegada cultural do Colégio Equipe, né? Então, depois de um tempo na estrada, eu me lembro assim, 85, 86, os irmãos Campos, lá de São Paulo, Haroldo e Augusto de Campos, e às vezes Décio Pinhatari, que estava por lá também, iam no nosso ônibus para fazer um show no interior de São Paulo e voltar de madrugada. Caramba! Bom, era um mundo assim, o nível era muito alto, assim, as conversas, e eles se encaixavam tão bem no meio da gente, assim, né, que eles também queriam um pouco dessa suposta juventude, né, que também é ousada, que às vezes desrespeita muitas coisas, mas o nível era altíssimo, né, e outras pessoas se aproximaram dos Titãs também. Um outro cara que se aproximou da gente, e quando nós íamos tocar em Curitiba, e que saía para jantar com a gente, ia no show e ficava colado ali com a gente, era Paulo Leminski. Então, assim, um tremendo privilégio, né? Estar perto dessas pessoas e conviver com elas, né? Por isso que eu tendo a acreditar que os anos 80, Leone e Cláudio, assim, por alguma razão que ainda não cheguei a nenhuma conclusão, parece que havia mais interesse, mais curiosidade em aproximar os universos, tanto dos poetas e com a geração do rock que estava vindo, que vinha com uma cabeça diferente, e alguns de nós que tinham também um profundo interesse em conhecer esses grandes mestres mais velhos, né? Que foi o caso dos irmãos Campos, né? Num ônibus, veja você, né? E outros momentos que eu me lembro também, eu vou passar a bola. Né? É de filme essa cena, uma coisa... Não, me lembro que a gente foi fazer um show no Maracanãzinho, isso era 87, a gente estava bem no mercado, estava tocando no rádio algumas músicas, e saiu um ônibus do nosso hotel em Copacabana para o Maracanãzinho. E eram outros tempos, né? Então, no nosso ônibus, a gente convidava quem a gente quisesse e entrava quem a gente quisesse. Então, eu me lembro que nesse ônibus, em direção ao Maracanãzinho, quando eu olhei, sem brincadeira, era assim, Arnaldo Jabor e Beth Faria entrando no nosso ônibus. Né, Leone? Então, era alguma coisa assim do tipo... não sei nem como falar mais além disso. Era um pouco, a gente ficava meio de queixo caído, sinceramente. Assim, a gente olhava, caramba, o Arnaldo Jabor está indo no show com a gente. E sempre foi um cara que sempre gostou dos Titãs, e quando pôde circular, circulou entre nós, o Arnaldo Jabor, né?
e a Beth Faria e outros atores também aqui, né, do universo do Rio de Janeiro, assim. Mas o Rio Isso em também São Paulo é tem mais essa misturada, né, Charles? O Rio tem, sim, geograficamente, essa sempre coisa teve. misturada, né? Poderia ser talvez um pouco menos popular naquela época, como você está falando, né, Leone? As manifestações culturais mais populares não estavam tão ressaltadas quanto essa coisinha da burguesia, classe média, roqueira, mas, assim, ao mesmo tempo, tinha uma mistura. O Rio tem uma mistura de... Né, tem como é que chama? Faz mais interface entre as tribos, eu acho. Fica menos Mistura mais fácil, sem a dúvida. praia Concordo, mistura, né? a geografia da cidade mistura, sei lá. É, Agora nada mistura, porque a gente está nessa pandemia horrorosa, está tudo um não. horror. Mas, enfim, eu estou recebendo aqui uma pergunta insistente, que É. você pensa em refazer as entrevistas hoje em dia? Essa é uma, importante perguntar. E a outra também Leone, para vocês duas. Aonde compra o livro? Que acho que a pessoa chegou depois e não sabe que tem essa limitação, então tem que comprar pelo Catarse. Seria legal a gente falar, né? Colaborar para receber o livro. Mas fala sobre as entrevistas, por favor. Tá. Sobre a compra é isso. Tem que entrar no Catarse e procurar letra, música e outras conversas. E só dá para comprar até dia 15, que aí acaba o prazo de captação e só quem comprou vai receber. As pessoas, então, assim, querendo, tem que ser rápido. Até o dia 15 no Catarse, letra, música e outras conversas. 15 de novembro agora. 15 de novembro. Tem 2 semanas, né? Hoje é dia... Não, tem menos de 2 semanas. Hoje já é Hoje é quarta, né? 3. Hoje é 3. Tem 12 dias para comprar o livro, para se decidir e comprar. Eu não pretendo refazer essas entrevistas, não. Para mim, elas viraram um pouco um documento histórico, um documento do que era o pensamento na época dessas pessoas. Né? Por exemplo, eu não posso refazer a entrevista do Renato, né? Sim. Enfim, não tem como, nem do Herbert, para ser sincero, assim, já não tem esse tipo de conversa com ele faz tempo. Algumas pessoas daria, por exemplo, o Nando Reis, quando eu entrevistei, ele estava no primeiro disco solo dele. Toda a carreira solo dele foi feita depois disso. Tem muita coisa, né? Muita coisa legal que ele fez. Ele estava começando a coisa dele com a Cássia Eller, né? Então, assim, tem muita história, teria. Mas eu acho bacana, aquilo ficou naquele tempo ali e é muito doido. Eu mesmo não me vejo mais naquele entrevistador, sabe? Eu fiz perguntas que eu falo, caramba, o que eu estava pensando quando eu fiz essa pergunta, sabe? E, e eu acho bacana, que foi uma decisão que eu tomei com o Fabiano, né, o Calixto, O editor. que é que a gente tem a tendência de querer limpar a história, né? Não, eu não pensava isso naquela época, não. Pensava. Era da época, era do Zeitgeist, né? Daquele momento. Mas A dá um gente exemplo aí. O que seria, por exemplo, uma coisa dessa que talvez Por você... exemplo, eu perguntando para a Marina sobre assuntos tipicamente femininos, porque ela não falava mais disso, e ela falando, mas eu não estou entendendo, você quer que eu fale sobre o que é menstruação, sabe? Assim, é uma coisa hoje eu não perguntaria isso dela, entendeu? A gente evoluiu muito em vários temas, né? E por outro lado se tornou mais intolerante também, né? Então, algumas coisas que se falava, você tem que tomar cuidado que hoje você seria Apedrejado. exatamente, ser apedrejado nas redes. Então, assim, eu falei para o Fabiano, vamos tentar manter isso desse jeito, porque isso também era como a gente pensava. Mudar isso, né? Alterar para tornar mais limpinho, mais cheirosinho para os dias de hoje é uma coisa meio anacrônica. Né? Então, assim, eu não penso em refazer, eu penso em talvez no futuro e fazendo aos poucos outras pessoas, porque as seis pelo menos já tem um registro, né, de como elas pensam música, do que elas pensam sobre o processo criativo, tudo mais. Pensar em fazer outras pessoas. Eu acho que tem gente que a gente tem que entrevistar com mais pressa, né? Sei lá, Macalé, né? Sei lá, um Chico Buarque. Eles não foram entrevistados sobre o processo criativo deles, né? E tem gente que tem muito o que dizer. Hoje a gente não pode mais entrevistar o Tom Jobim, mas era fundamental ter tido essa matéria, essa conversa com ele sobre o processo criativo, né? Olha, mas aí tem um pessoal que está fazendo cadernos de música, né?
Hein, Charles? Fala um pouquinho, porque tem um acervo de entrevistas dentro dessa seara de entrevistas de músicos, meu Deus, é uma coisa séria. Sim. Tem, Esse, mas assim, esse, eu não sei, o que eu acho é que eu gostaria de fazer, porque é um ponto de vista do compositor entrevistando um compositor. Entendeu? Uhum. Dessa conversa de compositor para compositor. Jornalista tem muita gente fazendo muita coisa, mas desse interesse assim, da composição. Como é que é o trabalho, o tipo de perguntas que eu fiz lá, até sobre drogas, sobre né, isso ajuda, atrapalha, todas essas coisas que normalmente as pessoas não falam em entrevistas para jornal ou para revista, né? Mas falam para mim. Né? Então eu gostaria de entrevistar essas pessoas. Eu agora tenho feito, né? Fiz uma música com Francis Haim, que eu fiquei todo feliz de ter feito agora para esse Muito show. legal, muito Estou legal. com uma engatilhada com o Marcos Valle também. Olha Enfim, aí, entrando nessa galera mais antiga, queria fazer alguma coisa com uma Calé também. Gostaria de entrevistar essas pessoas, sabe? Tom Zé, essa galera que ainda está aí, que eu acho que também é muito importante para a gente, né? Muito importante. E é engraçado que é muito importante retrospectivamente. Na época que eu comecei, eu não achava que era muito importante. Mas eu fui me uhum. dando conta da importância que eles tinham depois. Assim, de como eles foram importantes para a minha formação e que eu renegava. No começo do rock, a gente renegava o MPB, né? E eu fui me dando conta de como eles foram importantes para mim. Eu gostaria de entrevistar esses outros. Não tenho interesse em refazer essas entrevistas, não. Mas, Charles, você concorda com isso, que vocês renegavam o MPB? Vocês renegavam o MPB também, nos Titãs? eu estava lendo, é interessante esse ponto, porque eu estava lendo o livro do Arthur da Pieve antes da gente começar a bater esse papo hoje à tarde, eu reservei um tempinho para me cercar de algum material para a gente falar aqui, né? E tem esse livro do Arthur da Pieve, que é a história do rock brasileiro dos anos 80, basicamente. E ele tem o início do livro, acho que o Leone deve ter lido esse livro também, deve se lembrar desse capítulo ou de parte dele. Ele ele cita uma espécie de esgotamento da MPB no final dos anos 70, um esgotamento de formato, um esgotamento de texto, um esgotamento de estética, né, sonora. E me lembro que a gente tinha um pouco esse discurso, pelo menos nós lá em São Paulo, Leone, a gente tinha um pouco esse discurso, a gente abraçou essa ideia, não foi lançada por ninguém, é como você falou, o Zeitgeist, de repente aquela ideia surge, a gente não sabe de onde, e você de alguma forma incorpora e se identifica, né? A gente falava um pouco esse discurso, claro que não de todas as pessoas, não é isso que a gente estava falando, mas é fato que isso foi tão poderoso, Cláudia, que eu me lembro, a Folha de São Paulo, que era um jornal que gostava de provocar, hoje não provoca tanto, mas nos anos 80 provocava bastante as pessoas. Adorava, Né? adorava, Era adorava. um jornal, a Folha de São Paulo, um jornal provocativo, e que elegeu, nos anos 80, o Gil e o Caetano para sentar a lenha nele. Tanto é que o Caetano entendeu com a Folha e começou a chamar a Folha de Falha de São Paulo. Se vocês se lembram disso. Ele falava em show, a Falha de São Paulo está pegando no meu Eu pé, lembro cara. bem. Agora, o que o Leone falou então aconteceu um pouco isso lá no começo, não era um rompimento, mas a gente precisava de espaço, estava lutando por espaço, nós todos, né? E a gente era muito jovem, assim, então acho que o que o Leone está dizendo, o que eu estou entendendo e que eu assino embaixo também, em alguns casos, se aplicava talvez alguns nomes da MPB, que eu não quero citar aqui, mas isso jamais se aplicava aos artistas que sempre foram vanguarda, que é Milton, Marcos Valle, Gil, Caetano, Edu Lobo, Francis Haime, Gismonte, Pascoal, Hermeto Pascoal. Tem uma gama gigante, Luiz Melodia, de gente que eu considero, talvez não seja vanguarda a palavra mais adequada, mas assim, é um pessoal que sempre se renovou, nunca estacionou em nada. Esses que eu citei e muitos outros que eu esqueci de citar. Talvez a gente estivesse se referindo, e a imprensa na época, a outros artistas que estavam ali, de fato, um pouco estacionados no super sucesso. Entendeu? Isso aconteceu com a gente, acontece com todo mundo. Né? Então a gente veio com um discurso novo, né? Mas acho isso, entender ter maturidade do alto dos seus 22, 23 anos, para entender o que o Tom Zé estava falando nos anos 70, eu demorei, fui entender depois do Tom Zé. Eu estou falando de mim agora, não sei se o Leone concorda, mas assim, Tom Zé, Macalé, Maltner, esses pensadores da música brasileira, você precisa estar muito maduro para entender o que esses caras estão falando. Então, é claro,
naquela época a gente era muito jovem, era muito mais fácil entender o que Sex Pistols estavam falando do que o Maltner falava, cara, né? Eu estou E a falando gente por tinha mim, que não brigar com os estou falando pais, do né? tempo. É. A gente tinha que brigar com E os mais, pais. vou passar a bola. Eu falo por mim, Cláudia, não falo pelos Titãs, porque os Titãs, o que me atraiu a entrar para a banda é que sempre ali dentro a MPB teve lugar. Então, se por um lado, fulano estava ouvindo qualquer tipo, New Wave, punk, sei lá o quê, Aham. sempre tinha alguém com o disco do Jorge Ben debaixo do braço, ou com um disco de cartola. Sempre, isso sempre, nunca deixou de acontecer. Isso é verdade, eu sempre falo isso, né? Maravilha. Eu sou de outro. Mas acho que teve um pouco isso. Então, o Arthur da Pieve afirma no livro dele que tinha um esgotamento, por isso a gente entrou, e quando entrou com uma força e uma potência muito grande, né, Leone? Eu vou passar para vocês. A gente ocupou os espaços. Não, e a gente foi muito massacrado no começo, mas isso até dava um certo ânimo, Uma né? gana, dava uma gana. Dava uma gana, porque eles ficavam falando, o rock, como é que é? O verão do rock, rock de Não era rock de bermuda, bermuda? Não tinha um negócio de rock de bermuda? Eu me rock de lembro bermuda por causa dos disso. Paralamas, né? Que os Paralamas se apresentavam de bermuda, então rock de bermuda, Não, que era o todo rock mundo se apresentava carioca. de bermuda, vai. Todo mundo usava bermuda, não era a roupa da época? Não, Não. a galera MPB se vestia São Paulo, Não, bem. não. Em São MPB Paulo, tudo não. bem, gente, mas os rocks todos eram os Não, roqueiros, não. não? São Paulo, não, gente, São São Paulo é a Não. Paulo cidade faz do frio, não usa asfalto, é asfalto, bermuda. não tem bermuda. Bermuda é hoje que os caras usam, porque é um calor terrível, mas anos 80 não tinha essa, era preto e couro. É, É, muito. Não, os Titãs No, tinham até esse diferencial, né? Porque vinham com aqueles uniformes sim, esquisitos, né? Uma coisa é, diferente da coisa punk, que era mais violenta mesmo, que era isso, era couro, né? Aí, mas eles usavam muito isso, jeans, couro, mas os Paralamas tinham a coisa da bermuda, e aí dizia que era o rock de bermuda, que era um rock sem sem consistência. longevidade, Sem consistência. que ia acabar logo. Eu vi amigos meus falando, mas você vai fazer isso mesmo da sua vida? Sabe? Você pode fazer umas letras muito mais legais, você vai fazer essa coisa passageira e efêmera. Tinha uma crítica muito forte. E, por outro lado, a gente sabia que tinha uma demanda reprimida por isso. Porque a Tinha. gente queria fazer isso e uma galera queria ouvir isso. A gente sabia que tinha uma demanda reprimida, né? De ouvir música, de ouvir rock, de se divertir, né? Então, mas assim, você foi citando nomes aí, Charles, de pessoas que eu vi tantos shows. Egberto Gismonte, assim, eu via show quase toda semana do Egberto Gismonte, porque tinha no Rio, aqui aos montes. sim. Macalé eu vi show pra caramba. Vi vários shows dele com Kid Morangueira, sabe? Vi show é, Novos Baianos, acho que foi a banda que eu mais assisti na minha adolescência. Sempre a Baby Consuelo grávida, sempre grávida. Sim, Mas aí quando eu entrei para fazer, tinha essa postura, né? Essa postura de contestação com o que veio antes. Mas se pegasse a minha discoteca, era cheia pô, eu achava, sempre achei Caetano, Chico, Gil o máximo, né? Mas a gente veio meio. Mas aí quando eu conheci essas pessoas, conheci o Gil, conheci o Caetano, aí não dava mais para me contrapor, assim, porque eu fiquei tão. A primeira vez que eu vi o Gil, eu tremia, cara, eu tremia, eu era muito fã. Ele foi ver a gente gravar no estúdio. E eu falando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Ele que devia estar aqui no meu lugar. Eu era muito sim. fã. Até que os Paralamas é que meio quebraram essa história, né? E fizeram a ponte no Selvagem, né? Que aí eles chamaram o Gil, inclusive, para cantar no Alagados e fizeram essa ponte. E eu acho que a gente conseguiu relaxar em relação a isso. A Novidade, né? O nome da música era Novidade, é uma parceria do Herbert com o Gilberto Gil, né? Acho que aconteceu no primeiro momento, Cláudio, né? Nessa primeira entrada desse rock que era bem brasileiro, esses nomes que eu citei aqui são um pontapé inicial, Blitz, Eduardo Sec, Miquinhos Amestrados, depois veio tanta gente, assim, Neuzinha Brizola, enfim, o Barão Vermelho aqui no Rio de Janeiro, os Paralamas também vieram, Biquíni Cavadão, foi vindo, né? Um monte de Kid Abelha, tá no primeiro momento, sem dúvida nenhuma, né? E talvez tinha um pouco essa rivalidade, mais de nossa parte, né, Leone? Eu nunca senti, do lado de cá,
nenhuma animosidade de alguém da MPB ou de qualquer outro lugar da música brasileira em relação aos Titãs. Nunca senti, nunca, nunca. Senti da imprensa, né? A imprensa a gente bateram feio na gente nos anos 90, que o livro, inclusive, a Mariana me avisou aqui que o seu livro é de 95, né, Leone? Os anos 90 foram muito difíceis para os Titãs, muito difíceis. A gente foi considerado a pior coisa do rock brasileiro por algumas publicações. Assim. Faz parte, né? A gente era os queridinhos nos anos 80, nos anos 90 a gente era a maior porcaria, entendeu? É uma longa história, né? Mas dos anos 90 também você já tinha outros rumos, né? Você já estava construindo sua carreira solo, né, Leon? Não, que eu de outra forma, né? De uma outra forma. Né? Passei tempos muito duros, cara, muito duros. Para o rock a coisa meio desandou ali nos anos 90. Desandou Sim. também por conta de uma popularização da música, que eu acho que a estabilização da economia possibilitou também, sabe? Porque com o plano cruzado, depois desandou outra vez, mas com o plano cruzado, teve mais gente com dinheiro, e depois com o plano real, e as pessoas perceberam que a gente não vendia tanto disco assim. Quem vendia disco mesmo, a gente vendeu mais disco, com certeza, do que o Caetano vendia, do que o Chico vendia, do que esses artistas MPB vendiam. Mas depois, a gente vendia muito menos que a Xuxa, muito menos que o sertanejo, muito menos que o pagode, muito menos que o axé. Né? E as portas meio se fecharam para o rock. Eu passei tempos muito difíceis. Eu tinha um último disco dos Heróis da Resistência em 90, e aí eu fui gravar em 93 o meu disco solo, e que foi muito sucesso com Garotos 2, mas a gravadora não renovou o contrato porque não vendeu muito, e eu só fui gravar outro disco em 2002. Você veja, eu passei 8 anos sem gravar disco. E o rock fechou para o rock. Apareceu o Skank, né? Apareceu o Jota Quest. Depois, no final dos anos 90, já nos anos 2000, apareceu ali o Los Hermanos, que aí foi realmente um grande sucesso, mas foram anos difíceis para o rock, né? E a gente mesmo se radicalizou. Os Titãs, naquela época, lançaram 2 discos muito difíceis, né? Titanomaquia era um disco difícil, duro, né? Tudo ao mesmo tempo agora, discos muito duros, né? E os próprios Heróis, a gente lançou um terceiro disco que era hard rock, totalmente, que não tem nada a ver com a minha voz, com o meu estilo de composição, mas o disco era hard rock mesmo, total. A gente fechou muita porta ali também, né? Acho que sim. Fale, Cláudio. Não, tem uma pessoa perguntando aqui, mas vocês sempre fizeram grandes shows, que dá a impressão que dá muita grana, né? Grandes shows dá muita grana. Então, tá perguntando aqui, mas antes de mais nada, o Jorge Israel passou por aqui mandando beijo. Ah, que legal. Que bacana. Pô, tenho feito muita coisa com ele. A gente fez umas 2 músicas juntos. Agora a gente está gravando uma música que eu fiz com o Cazuza, chamada Incapacidade de Amar, que está no primeiro disco dos Heróis, uma versão blues, bem blues mesmo. Aí sou eu, meu filho, o Jorge e o filho dele. O Leozinho tocou bateria e teclado, meu filho tocou guitarra, eu toquei baixo e o Jorge gravou naipe de metais. Ah, que lindo. Muito bom. A gente vai lançar, não vai ser uma banda, vai ser nós 4, os nossos nomes, e a gente vai lançar essa música chamada Incapacidade de Amar. Em família, né? Leone, por conta até desse evento que aconteceu alguns finais de semana passados, né? Que é uma espécie de tributo ao rock, aos 40 anos do rock brasileiro, que você participou, né? Você tocou, né, nesse evento, né? Eu tenho recebido algumas mensagens aqui via Instagram, pessoas me falando que eu tinha levantado essa questão umas semanas passadas, que por uma série de razões que a gente nem pode discutir aqui, essa década é quase uma década perdida às vezes. Você pergunta para as novas gerações, para a garotada, se eles conhecem algumas das nossas grandes influências, né? Eles não conhecem. Eu já fiz esse teste com pessoas de 17 a 24, 25 anos, até 30. Aí já largavam um nome da nossa geração importante, assim, por exemplo, Depeche Mode. Ninguém tem a menor ideia do que foi isso. E não foi, porque está nativa, a banda existe até hoje, né? E bandas desse tipo, que foram muito importantes. E acho que o mesmo ocorre, de uma forma diferente, com a nossa geração. Assim, tem um gap
entre os anos 70 e depois, os anos 80. Né? Então, eu falo, as gerações sabem muito bem quem foi, por exemplo, grandes artistas da década de 70, Walter Franco, conhecem a obra do Macalé, conhecem a obra do Maltner, do Luiz Melodia, do Tim Maia, o Caetano, o Gil, o Milton, enfim, conhecem bem. Aí corta para agora, então conhece as bandas atuais. E tem um gap estranho nos anos 80. Um dia desses, uma garotada, fazendo um trabalho, aqui nesse estúdio onde eu estou falando, meu home studio, eu perguntei para eles, vocês conhecem os discos do Barão Vermelho? Os garotos, não. Conhece os discos que ele fez com Cazuza? Que o Barão Vermelho fez com Cazuza? Não. E falei, e os primeiros discos do Kid de Abelha? Também ninguém conhecia. Era nesse nível. Então eu comecei a reparar, tem um período da nossa turma que essa garotada não conhecia. Acho que é uma longa discussão, né? Saber por que isso acontece. E agora, com esse evento do rock brasileiro dos anos 40, esse assunto voltou aqui no Instagram de novo. E vai continuar, porque é uma longa discussão, não tem uma resposta simples para isso. Né? Mas fica aqui a provocação para vocês dois, e sobretudo para o Leone. Você acha que acontece isso, ou é só na minha tribo aqui onde eu ando? Esse quase esquecimento da nossa geração, de relação a outras. Cara, eu acho que existe sim, mas eu acho que é uma coisa meio cíclica, sabe? Porque há um tempinho, há um certo tempo, sei lá, no começo dos anos 2000, esses nomes que você falou agora, que os jovens conhecem, não eram lembrados. Não era. E a gente estava muito na moda. Teve até uma volta dos anos 80, no Festa Plock. Festa Plock. Né? E aí não eram só as grandes bandas, né? Aí vinha tudo, né? Vinha as bandas teen, até a Gretchen aproveitou, né? Que era um pouquinho anterior, mas aproveitou para entrar na onda também. E esses artistas eram meio esquecidos. Agora eu vejo meu filho, o filho do Jorge, por exemplo, com uma reverência enorme pela galera dos anos 70. Uma reverência mesmo, assim, sabe? Quando a minha filha estava namorando há mais tempo, né? Um cara que era baterista, e a loucura da banda dele era Gil. Gil. Mas não o disco de agora, não o Gil de agora, o Gil dos anos 70 mesmo, né? Uma coisa interessante. E eu acho que isso teve um revival agora. Eu acho que, de repente, a gente volta ciclicamente mais adiante a ser conhecido. Eu acho que também tem uma coisa de vai e volta, porque há um tempinho esses artistas estavam esquecidos totalmente. Eu entrei na faculdade, comecei a escrever sobre o Macalé, o primeiro disco do Macalé, estava escrevendo e não tinha muita coisa sobre o assunto, as pessoas não conheciam. Hoje, se eu falar do primeiro disco do Macalé, todo mundo sabe qual é, cita as músicas todas, né? Que é um disco, é um clássico realmente aquele disco. Sim. Sim, eu acho que é uma coisa cíclica. Eu acho que também isso, assim, veja, meu filho, não, a geração do meu filho não conhece o que o meu filho conhece, mas a geração dele não conhece o que eu fiz. Então, eu acho que tem uma coisa de brigar com os pais também, né? Estão vendo quem veio antes, né? Quem fazia diferente. Não sei, mas posso estar errado, né? Posso estar chutando totalmente errado. Não, eu acho que você está falando uma coisa interessante, Leone, porque na moda também acontece muito isso. As modas, a roupa, né? A maneira das pessoas se vestirem, as referências, as cores, os materiais, os estilos, isso eles sempre têm um gap maior, não é a geração anterior, às vezes são duas, são três, né? No caso da poesia também, isso está acontecendo. Eu tenho amigos da minha geração de poetas que outro dia não, foi antes da pandemia, mas parece que foi outro dia. A gente estava conversando junto e a gente estava se dando conta que muitas editoras estão editando jovens poetas, pessoas na faixa de 30, né? 35, 28, como se quase buscasse assim, uma juventude, uma coisa que está chegando com sangue na guerra. E tem, entre a geração anterior, a minha, a nossa, no caso, e essa nova, esses poetas não estão sendo contemplados, sabe? Ou seja, porque os livros se esgotaram, ou porque... Eu não sei, é um pouco mais ou menos esse fenômeno. Eu não sei se é perto demais. Então, a gente... É aquela coisa. Dizem que quando a gente chega na época da menopausa, né? Como é que é? Os 40 são a juventude dos 50... Não, os 50 são a juventude da velhice e os 60 são a velhice da juventude. Então, você tem um baque quando você faz determinadas idades, entendeu?
Então, eu acho que é isso. Eu acho que talvez aconteça isso que você acabou de nomear. Estou falando de poesia, mas porque eu não vou poder ficar falando, né, de música tanto quanto vocês, que não tem nem nada a ver, nem ninguém merece, né, que está assistindo. Mas eu acho sim, chat, porque o chat provocou. Acontece isso. Acontece essa janela e não está havendo assim um olhar dos editores sobre a nossa geração, como um movimento, como um todo. Fica tudo solto, assim. É estranho. Eu já pensei, eu também já tive um tipo de opinião, Leone, parecida com essa. Depois migrei para outro lugar, né, sobre essa questão de... isso é cíclico. Então, quando a gente estava lá nos anos 80, a gente não falava sobre Beatles, por exemplo. Eu me lembro, assim. Ninguém falava de Beatles, Led Zeppelin, assim. Final dos anos 60 e os anos 70 para os anos 80 era algo que não se falava. A coisa mais errada numa entrevista é você falar, eu gosto do Led Zeppelin, eu gosto de Simon Garfunkel, eu gosto de Beatles, assim, né? Era uma coisa que era muito difícil. Então, eu acho que isso existe, ciclos, assim, na verdade, né? Onde se fala de uma coisa, se fala de outra. Fale. É verdade, assim, quando o Kid Abelha foi chamado por aquele pau de sebo da Warner, né, o Rock Voador, eu Sim, percebia claramente isso, que quem ia se dar bem era o Kid Abelha, porque todos os outros eram ligados ao rock dos anos 70. Todas as outras bandas que estavam lá, Papel de Mil, Sangue da Cidade, o próprio Celso Blues Boy, que era uma coisa de blues, né? Eu falava, cara, é, essas pessoas não estão antenadas com o que está acontecendo aqui, então elas são automaticamente descartáveis. É engraçado isso, uma coisa que eu sempre pensei, a penúltima moda é a moda mais cafona. Depois, lá na frente, ela vai ser reabilitada. Mas a penúltima moda é sempre considerada muito cafona. Eu me lembro que eu achava as roupas dos anos 70 muito cafonas. Aí, depois de um tempo, você fala, não eram maravilhosas aquelas roupas, né? Exuberantes, hippies, mas a gente achava os cabelos cafonas, né? As roupas, as músicas. É engraçado. Podem estar, essa geração pode estar renegando o que veio há pouco tempo, É, como, assim, como uma coisa cafona. Eu fui descobrir outro dia que Renato Russo é considerado cafona por uma quantidade enorme de pessoas. E na nossa geração ele era um mito, né? Ele era uma coisa, um sim. grande letrista, um grande compositor, um pensador. E na academia, por exemplo, ele é ridicularizado. Quando o Mário Marovato escreveu o livro do disco, ele escreveu sobre o Quatro Estações da Legião. Eu falei, pô, que legal, esse livro maravilhoso. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, adorei que você escreveu sobre esse livro. Aí ele falou, eu escrevi para provocar a academia que odeia a Legião. E aí que eu fui descobrir que a academia odeia a Legião Urbana. Por quê? Eu não sei. E uma galera da geração do meu filho acha Renato Russo o fim, a coisa mais cafona que tem. Eu fico perplexo com isso. Eu mas acho que ele é será que recuperável é adiante. modinha? Será que é o quê? Não, Será que eu tenho um palpite para dar sobre isso. Tenho um palpite. dê, dê? Acho que não quer dizer que eu concorde, que eu entenda. É só um palpite. A maneira do Renato Russo cantar, aquela forma quase operística, né? Para algumas pessoas mais jovens ou sei lá de outras gerações, assim é muito difícil de entender. E o Renato, né? Ele tinha essa forma muito dramática de cantar, né? E essa era uma marca registrada dele. Mesmo a gente, Leone, nós éramos os reis da economia quando a gente começou, né? Assim, a gente até pensava quanto menos melhor, né? Quanto menos elementos tiver um arranjo, melhor, né? Aham. Às vezes isso funciona, às vezes não, né? Mas eu me lembro, mas a gente respeitava o Renato Russo. Eu vi a Legião Urbana em São Paulo. O primeiro show que eles fizeram em São Paulo foi no Napalm, que era um clube punk de São Paulo, por onde todo mundo passou. Eu era do Ira na época. Aham. Ali já começou um respeito por todo mundo que eu conheço do Renato Russo, do Dado e do Marcelo, assim, como trio. O Renato tocava baixo É. e cantava. Já era muito claro assim que o Renato era um cara muito diferenciado, que ele era é o termo que eu encontro aqui, né? Uma espécie de dentro do rock and roll, ele era um intelectual. Renato era um deles. Assim. O que é isso? É um cara que tinha lido muito, tinha ouvido toda a discografia do Bob Dylan, tinha ouvido toda a discografia do Velvet Underground, toda a discografia do Lou Reed, toda a discografia dos Beatles. Ele sabia, ele é uma enciclopédia de rock ambulante, o Renato, né?
e gostava muito de poesia, lia muito poesia. O que foi surpreendente mesmo, agora fazendo um link com os anos 90, né, que é de onde vem o seu livro aqui, esse crowdfunding legal, é quando o Renato fez aquele disco cantado em italiano. Ali não foi? Ali comprometeu, ali é É engraçado que ele, né? na entrevista, antes da entrevista, ele estava conversando comigo e falando: não, cara, eu estou gravando esse disco em italiano. É porque ele tinha ido para a Itália, ele era de uma família italiana, ele tinha ficado muito comovido, né, de encontrar as raízes. Ele falou: no futuro vamos dizer, por onde anda Renato Russo? Tinha uma carreira brilhante até gravar aquele disco em italiano. Ele mesmo sacaneava. Mas sabe que durante muito tempo, isso é que é preconceito puro, né? Quando lançou em italiano, o fato de ser italiano, de algumas músicas tocarem em rádios diferentes de São Paulo. São Paulo tem uma colônia italiana, né, muito forte, muito grande. Então, durante muito tempo, música italiana tocava nas rádios pop de São Paulo, né? Laura Pazzini, acho que é esse o nome da cantora, e outros, Andrea, aquele que é cego, Andrea, sei lá, esqueci, enfim. Mas tinha uma música pop italiana contemporânea que tocava em São Paulo. Zucchero. E o Renato entrou nesse... Oi? Zucchero. Lembra do Zucchero? Zucchero. Pois é, também esse. O Renato entrou nesse lixo. E me lembro que assim, muita gente foi refratária sem ouvir o disco. Eu me incluo nessa gente refratária. O Renato agora está, sei lá, gravou um disco italiano, não ouvi, não gosto. Muitos anos depois, uma amiga minha falou: vem cá, você está falando de um negócio que você não conhece. Ela sacou que o meu comentário não era procedente. E eu, de fato, fui ouvir. E eu achei fantástico o disco, cara. Sinceramente, eu ouvi e falei: cara, não tinha entendido na época, não entendi, não saquei, mas é um disco de uma delicadeza, de uma sensibilidade, assim, típica do Renato. Então, um disco lindo que ele gravou por essa ótica da música italiana. Ele queria fazer esse disco, né? Então, ali no meio dos anos 80, o Renato vem com esse vozeirão, grava um disco italiano. Talvez as novas gerações, talvez por isso, né, voltando, fechando essa aba, a gente abriu várias, né, talvez tenha essa dificuldade em achar o Renato um cara cool, achar, não, pelo contrário, um cafonão, né, em vez de um cara descolado e cool, né, talvez para essa moçada ele não seja, né, enquanto o Macalé dos anos 70 é o ultra descolado, aquele jeito dele cantar, a voz que ele coloca, aquela coisa assim. Até hoje, e o Macalé voltou a ser esse cara com a molecada. Os discos que ele fez, sobretudo com bandas de São Paulo, nos últimos anos, Leone, é com garotada. E os shows do Macalé que eu fui ver ultimamente, tinha muito mais moleque do que gente da nossa idade. Sim. Bom, olha aqui, olha, vocês ficam falando maravilhosamente, mas eu fico lendo e me divertindo a beça com os comentários, porque eu também estou aprendendo aqui, estou de público. Então, olha só. O Cláudio José Catira falou assim: aqui em São Paulo está na moda baladas dedicadas aos anos 80 e a gente vê uma molecada bem interessada e cantando as músicas das nossas bandas oitentistas. Muito lindo de ver. Então, estamos tendo informações candentes agora aqui. Interessante. Eu vou dizer o que eu tenho visto por causa do meu filho, né? Meu filho é músico e circulando nessa galera nova. Até, sim, essa galera que agora produziu o disco novo do Caetano, eles têm uma estética muito diferente dos anos 80. Muito diferente. É muito mais delicado, é muito mais melancólico e às vezes não tem nem ritmo. Muito pouca instrumentação. Uma coisa... E ligado, engraçado, ao funk. Tem uma ligação com o funk, mas o funk com a bossa nova é um funk delicado. É um outro jeito sei lá, uma outra estética, realmente que não bate com a estética dos anos 80, que era muito mais energética, muito mais rock and roll, assim, do que eu tenho ouvido, sabe? E mesmo bandas que têm uma semelhança, sei lá, o Terno, né? Que é uma banda que, se estivesse nos anos 80, teria feito sucesso, porque é boa pra caramba, o Tim Bernardes é ótimo, é mais melancólico, é mais introvertido. Não sei, tinha uma coisa que eu acho que tem no livro, que é falando dessa explosão, da gente sair da ditadura, da gente imaginar que está criando um lugar melhor, que não sei o quê, de uma certa euforia que eu não tenho visto nessa galera nova. Tenho visto gente tocando muito bem, cantando muito bem, cantando e tocando muito melhor do que a gente
tocava e cantava na época. E eu tô falando de gente com 20 e poucos anos. Estou falando de gente de 30, 20 e poucos, assim, músicos maravilhosos e que sabem tudo de estúdio, de gravação, mas é uma outra estética e eu acho que tem a ver com o momento também. Eu acho que tem muito a ver com o momento. A gente está num momento mais complicado, mais denso, e um momento meio violento, que eu acho que essa delicadeza que eu vejo na música, eu acho que ela compensa um pouco, não sei. Sei, posso estar falando bobagem, porque eu estou generalizando pelo que eu estou vendo ao meu redor, né? Mas assim, eu vejo uma outra estética, um jeito de cantar mais para dentro, mais, sei lá, tem uma herança aí do Los Hermanos, né? Que é uma coisa melancólica também. Fortíssima, fortíssima, Mas o né? Los Hermanos, instrumentalmente, era mais potente, sabe? Tinha uma coisa mais naipe de metal. O que eu tenho visto é uma coisa bem mais delicada. E aí eu acho que se relaciona melhor com essa música dos anos 70. Bem melhor. É engraçado, eu tive também ouvindo um tempo atrás, antes da pandemia, poetas lendo. Muitos são oriundos da PUC, moças e moços, né? Pessoas bem jovens. E eu reparei também uma coisa introspectiva, meio blasé, um sotovote, assim, uma afetação que também tem a ver com a idade, sabe? E assim uma postura meio quase, não vou dizer dark, mas uma coisa assim meio romântica mesmo, um negócio meio, sabe? Para baixo, assim. E aí é muito engraçado perceber, porque quando a gente era jovem a gente não percebia, essas linhas grandes que são, às vezes, certos teóricos que entram na academia, caem no goto ou são da hora, e os professores falam, e aqueles textos são lidos, então começa todo mundo que está se formando naquele momento escrever com aqueles tiques, com aquelas referências, né? É quase Aham. como né? É importante passar por isso também. Também Claro, acontece claro. isso com os músicos, né? Enfim. Acontece. Eu vejo assim, isso é uma coisa que eu vi uma discussão que eu tive com meu filho outro dia sobre algum arranjo que ele estava falando, e ele falando, tá, pai, mas é que não dá mais para fazer arranjos daquele tipo. A gente tem que fazer uns arranjos mais modernos, que tem a ver com o momento. E eu fico pensando, eu achava isso também. Eu achava. Hoje em dia, assim, eu acho muito bom que tenha todos os tipos de arranjo, né? E aqueles que Sim. são datados, aqueles que são velhos também são importantes, aqueles que são conservadores também são importantes, né? Pegar um samba tocado como se tocava, um rock, ou uma coisa bem original, sim. Mas eu acho que a galera que está chegando, eu acho que tem que vir com uma identidade, como a gente fez, né? De dizer, não, o que a gente faz é que é legal, o É resto é passado. diferente. É porque tá todo mundo arrombando porta aberta, tá todo mundo, né? Assim, é como aquela coisa que o Harold Bloom falava, né? Sobre a angústia da influência. Você tem que matar o seu pai, você tem que matar, você tem que, né? Fazer pouco, desdenhar, aquela coisa adolescente mesmo. A afirmação vem daí, né? É, exatamente isso. É, Fala, desculpa. não, a geração dos anos 80, no primeiro momento, depois olhando para os discos que eu tenho aqui em casa, e material que a gente pesquisa e lê, né, Leônia, Cláudia, a gente, até por ser tão jovem naquele momento, a gente tinha um componente muito presente nas letras, agora falando das letras, né, colocando o som um pouco mais de lado, de ironia, bastante ironia, né? Uma ironia que hoje eu não vejo isso nas novas gerações, vejo um outro tipo de ironia, assim, né? Vejo mais na música sertaneja e no funk, mas a nossa geração, vou citar uma banda aqui que a letra muita gente podia achar que é uma grande bobagem, mas eu sempre achei essa letra muito interessante, que era daquela banda de garotas chamada Sempre Livre, do Quental era a cantora, o nome da música é Soul Free, né? Sofri. Soul Free, era um trocadilho, né? Minha mãe fazia mapa astral legal, né? E coisas desse tipo. Muita gente pode achar que essa letra é meio ingênua, meio boba. Eu sempre achava essa letra muito interessante, assim, muito irônica, com duplo sentido, assim como as letras da Blitz sempre tiveram mais de um sentido, né? O Evandro é mestre nisso, no duplo sentido, né? Com duplo sentido, inclusive falando. Mas então eu vejo que essa ironia que a gente tinha, talvez você e o Kid eram mais pops e um pouco mais sérios, mas, por exemplo, outras bandas que fizeram sucesso, como
como essa mesmo, como Sempre Livre, como Frades. Biquíni Cavadão no Biquíni começo. Cavadão, Biquíni Cavadão. E qual era aquela que falava, mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida, mamãe, não fique pálida, a coisa não é ruim. Você Ai, também um dia já ficou assim, lembra? não me lembro o Ela nome falava dela. assim, eu leio Baguiwan, não uso sutiã, eu não podia deixar para amanhã. Eu nunca me esqueci, era Alguém muito pode bom. falar aqui pra gente. Eu lembro do sucesso, mas não lembro quem cantava. Alguém pode dizer aqui, entendeu? Mas, Mas né, tinha muita coisa bem humorada também naquela época, é assim. interessante. Não, tinha muita coisa bem humorada. Em São Paulo, que São Paulo é mais fechado, mais sisudo, tinha o Magazine, que você deve se lembrar, né, Leone? A música que estourou do Magazine é Soul Boy. É. E Ah, depois Tic Tic isso mesmo. Nervoso. Mas Tic Tic engraçado, eu sempre achei Nervoso. São Paulo que São Paulo tinha mais humor. Você Não, pegar, não, você não. pegar ali, desde, deixa eu pensar aqui, é, Tem o o, Premê, né? o Premeditando Premier, Break, Língua aí de Trapo. ai caramba, aquelas bandas punk, esqueci o nome, que não era punk. Putz, agora deu Olha, branco total. Mas assim, não, tinha umas bandas as engraçadas. bandas, Tinha o próprio Ultraje, que era uma banda que todas as músicas eram engraçadas. sim, Eu trago. E eu achava assim que tinha umas coisas mais divertidas, mas até para ser engraçado mesmo. Como é que era? Joelho de porco. sim. Não, existia uma ironia em São Paulo, assim, mas você tá praticamente, eu acho que assim, tem uma lista boa, mas em relação a tudo que tinha, era um universo que não usava o humor com tanta ferramenta, entendeu? Mas de fato tinha. O que eu quero dizer, a nossa geração usava o humor como uma ferramenta muito presente. Eu tô falando, ó, se você pegar o Idade do Sec, João Penck e os Miquinhos Amestrados, O Léo, né? Isso. Léo Jaime. Léo Só o Jaime, nome já falou. Léo Jaime, né? Quem mais? Biquíni Cavadão, Blitz, e outras Inimigos do bandas Rei. que. Inimigos do Ah, Inimigos Rei. do aquela banda Rei, era o espírito da do, coisa, daquela música, o espírito da Doutor coisa. Silvana, Espírito da É o que? O Coisa. espírito da coisa? É. Poxa, nessa nem eu lembrava, eu só lembrava da música. É verdade. Doutor Silvana, é, Luciano Bahia, Omar e os Oceanos. Só os nomes já eram interessantes. Uma banda aqui do Rio. Omar e os Oceanos, né? Uma coisa só. Tinha um pouco essa onda, né? Luciana é alma de Sempre borracha. livre, né? Sempre livre, não é? Sempre livre, sempre livre. Assim, o humor era um componente muito importante. Eu acho que nesse primeiro momento que o rock brasileiro acontece, né? Paralamas também, imagina Óculos. Óculos é o auge desse humor Gente, daqui do Rio de eu tinha Janeiro. uma Né? amiga que morava comigo e começou a tocar naquela rádio. Como é que era o nome da rádio? Só tocar, fala aí para mim, a Fluminense. primeira rádio. Hã? Fluminense. É isso. Começou a tocar Paralamas e, gente, a minha amiga falava assim: você é maluca? Que ridículo o nome dessa banda, Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso? Ela não. Sabe? E era estranho, que ela era da minha idade e não curtia esse nome. Eu achava lindo, achava sensacional, Sonoro. sabe? Porque tinha uma coisa meio ghost nos nomes das bandas, meio auto-irônico, meio ao contrário, ao contrapelo, O né? Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, né, foi inspirado nessas bandas, né, de nome grande dos anos 50 que também inspiraram Não bandas tinha o Kid inglesas, né? Tinha Creole Creole the and the Coconut, Coconuts, né? exatamente. E era para a gente se diferenciar do que a gente via no jornal. A gente via no jornal shows no fim de semana, as bandas de rock. Terço, Veludo, Vímana, eram nomes sérios e quase religiosos. Eu falei, cara, É tem que botar uma coisa verdade. enorme e engraçada, porque a pessoa pelo menos vai parar para. Ué, né? Você vai vendo aqueles nomes repetidos, né? Terço, Vímana, Veludo, que de abelhas, opa, do que se trata, né? Então também tinha isso, chamar a atenção, né? Acho Mas que a gente sim. tinha uma coisa de ironia que as pessoas não percebiam, achavam que era sério. Tipo, Como Eu Quero é uma música fascista emocionalmente, né? Tem o duplo sentido, eu quero você como eu quero, né? Mas as Sim. pessoas eu quero você como eu quero, você não, eu quero você como eu quero, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Era uma música fascista.
e as pessoas falavam: "Ai, que música de amor linda!" Eu, não é possível, estão levando isso a sério, né? É. Por outro lado, também, acho que esse primeiro momento tem bastante essa ironia, que acho que é bem juvenil da nossa geração, todo mundo muito novo, ali pelos seus 20 e poucos anos. Paralelamente, né, do outro lado do planeta, lá na Inglaterra, assim, quando bateu firme essa distopia, aí começou essa onda que a Cláudia citou, que é a coisa mais dark, né? Então, lá na Inglaterra, que aqui a gente usava o nome de gótico. Eles não usavam muito esse nome tão forte, embora algumas bandas usassem. Por exemplo, era uma melancolia, uma tristeza, uma distopia. Né? O The Cure já era isso. Né? Acho que a banda que mais foi fundo nisso, desde o começo do The Cure, era a distopia. Já vinha essa distopia também de outros lugares barra pesada da Inglaterra, de Manchester, por exemplo, Joy Division, né? O nome já está falando, né? O que as divisões da alegria, né? Eram as prostitutas que o partido nazista mandava para o front, essas eram as Joy Divisions. É o nome dessa banda que depois virou New Order, né? Mas o Joy Division, desde o começo, já era uma banda distópica, assim, né? Já era uma banda assim, de fim de mundo. Né? E essa vertente existiu. A gente, como bons tropicais, um país que é tropical por essência, que é o Brasil, a gente tem um primeiro momento, né, Leone, que a gente essa brincadeira, o duplo sentido, enfim, mas depois a gente vai amadurecendo, vai ficando sério, e acho que a segunda metade dos anos 80, a gente vai trocando um discurso até certo ponto ingênuo por uma coisa mais contundente, né? Quem não critica o sistema, o governo, está criticando a si próprio, né? E todo mundo embarcou nessa. Você embarcou nessa com os heróis, a gente, os Paralamas, a Legião. A Legião já nasceu séria. A Legião sempre foi séria, nunca foi irônica. Nunca, nunca foi, né? Não. É Estou verdade. passando a bola. Não, mas essa conversa foi tão longe e abrangeu tanta coisa que está viajante, né? Eu não sei onde vai parar isso, sim. Antônio, a gente pode ancorar de novo, ó, no livro, porque tem muita coisa disso aqui no livro. A entrevista que eu fiz com o Lobão foi logo depois que ele finalmente se livrou daquele processo, que ele foi preso, né? Ele foi preso e fugiu para os Estados Unidos, fugiu mesmo. Ele foi sem visto, sem nada, imigrou ilegalmente para os Estados Unidos para gravar o disco que ele odiou, né? Porque foi produzido pelo Liminha, enquanto ele estava na cadeia, ele não teve nenhuma ingerência sobre os arranjos, ele queria fazer uma coisa mais brasileira e o Liminha queria fazer uma coisa mais pop, eles brigaram. Assim, é muito interessante. Como o Lobão, por exemplo, ele estava engajado em fazer música brasileira. E, no momento, era considerado cafona. O Liminha disse para ele: "Isso é cafona". Ele queria cantar uma música em espanhol que alguém lá da produção falou. Tem no livro, acho que foi até o Liminha, ou se foi o Liminha, foi alguma outra pessoa que falou: "Não, não pode gravar música em espanhol". Era naquele Sob o Sol de Parador, né? Que foi desse disco. E aí o pessoal falou: "Não pode gravar em espanhol, não, porque se o cu falasse, falaria espanhol". Você tem uns preconceitos, a música popular brasileira e o espanhol eram mal vistos. Hoje em dia todo mundo canta espanhol, né? O espanhol está na moda, conquistou os Estados Unidos e a gente pode cantar. Meu filho aprende espanhol, a família toda está aprendendo espanhol também. Meu filho canta Jorge Drexler, canta Setangana, que é um rapper madrilenho, né? O espanhol, mas tinha uns preconceitos na época. E tinha essa coisa muito de ser pop rock, né? Você não podia sair daquele idioma. E isso não era só da gente. Aí as gravadoras, que sabiam muito menos do que a gente, tentavam impor alguma coisa, né? Tentavam achar que a responsabilidade do sucesso era delas, quando não, elas antes vendiam outra coisa, né? Então, eu me lembro disso, assim, do Lobão reclamando muito da dificuldade que ele tinha de colocar elementos de música popular brasileira que ele gostava desde o começo. Ele tocava Villa-Lobos no violão, porque a indústria não deixava. Tem uma história, não sei se você passou por isso, você ficou sabendo, o Máriozinho Rocha, não sei se era, não, Miguel Plotsky, né? Que era o cara que era do The Fevers, né? E virou diretor de gravadora. E ele, todo mundo, Michael Sullivan, não sei o quê. Então eles tinham um chamado do Livro do Sucesso. Você só podia gravar quando eles diziam que aquilo estava bom. Ele chegava a dizer: "Não, esse som de bumbo não vende. Essa virada não vende".
e aprisionar os artistas deles em troca de espaço na novela. Então, assim, Roupa Nova, por exemplo. Roupa Nova era uma banda que começou com pretensões mais MPB. Não sei se você se lembra do primeiro disco, eles tocavam Sapato Velho, tocavam música do Milton Nascimento. E aí o Miguel Clóvis falou, olha, vocês podem gravar 6 músicas dessa no disco, mas 4 sou eu que vou decidir, eu que vou dizer como é que é o arranjo e eu vou botar na novela. O resto vocês façam o que quiserem. E aí eles viram que aquilo dava certo e eles se venderam aquela história toda ali, né, do que fazia sucesso. As gravadoras aprisionaram muito a gente também ali nos anos. Quer dizer, quando você estava fazendo sucesso, não. Porque eles não sabiam como, né, eles não sabiam como mexer naquilo. Mas se você desse uma escorregadinha, já vinha a gravadora querendo dizer, não, então vai fazer com o produtor tal, vai fazer de tal jeito. Sim. E tinha essa coisa com a música popular brasileira. Não era só nosso também. A indústria, naquele momento, meio rejeitava nesse segmento. Um momento bom para assistir aqui, quem não viu deve ver, né? É o Porta dos Fundos com o Caetano e com a Paula Lavigne sobre o disco novo, né? Sim. Tá É bem interessante, né? É, é. Tá bem gráfico, né? Tá mostrando bem essa É, programação que as pessoas esperam impor, né? E essa falta de conhecimento e essa massificação. É absurdo aquilo, né? Mas está engraçado, apesar de ser triste. não, é divertido, assim, é um pouco. Eu acho o seguinte, Leone, né? Eu concordo com o que você está falando. Nós tivemos alguns profissionais na indústria, alguns sabichões que sabiam os caminhos do sucesso, né? E tinham essa cartilha que você está falando aí, né? Mas a gente também, por outro lado, a gente teve assim, a sorte de trabalhar com bons profissionais também, né? Algumas pessoas Claro, de claro. visão, né? Muita gente fala mal do André Midani, assim, mas eu aprendi muita coisa com o André Midani, que era o presidente da Warner, quando a gente era da Warner. Eu aprendi muita coisa com ele até ele ir para os Estados Unidos, de 89 para 90, né? Quando ele foi, você estava lá na Warner, a gente também estava, né? Enfim, aprendi muita coisa com ele, aprendi muita coisa com Marcelo Castelo Branco também, sempre considerei Marcelo um dos grandes dirigentes da indústria fonográfica. Hoje ele dirige uma sociedade. Inclusive, no livro dele, ele fala, né, do Fito Paz dizendo para ele, cara, a música criou uma indústria, não deixa essa indústria acabar com a música. E ele sabia disso, né? E ele Sim, conta que no final dos anos 80, as gravadoras, todas as gravadoras americanas, já passaram todas para a mão de conglomerados de mídia, que tinham a sede em Wall Street, e aí o artista já não interessava. Pelo contrário, o artista era o que atrapalhava. Eles dizem, esse negócio de música é ótimo, né? Dá muito lucro. O problema é que a gente tem que lidar com o artista, né? E tentar controlar a ele vai criatividade ficar dos muito artistas. poderoso, né? É, Melhor não, né? Isso eu ouvi. Esse discurso eu ouvi, é verdade, assim. E tá vendendo demais esse cara, vai se achar. E agora, como é que a gente vai fazer? para controlar ele, né? Que loucura, gente. É verdade, é verdade. Muito bem. Bom, pessoal, então, assim, o papo está maravilhoso e eu estou vendo que ele não vai acabar. Eu não sei se eu saio e deixo vocês aí falando mais um pouco. Queria saber. O, o Instagram nem derrubou a gente, né? Porque a gente Não só está derruba falando. mais, não. Não derruba mais, não. Ué, outro dia eu fiz Não. uma live e derrubou. Ah, mas deve ter sido coincidência, porque agora vai que vai. Ah, é? Ah, não Vai sem sabia. fim. E com o Charles, então, que é um papo fantástico, a coisa nunca acaba. Isso é um perigo, hein? Isso é um O perigo. Charles já fez live com a Mônica Salmazo, que quando derrubava, vou contar para o pessoal, caía, a gente saía para não cair no afluente. Voltou 3 horas de live.
3 horas. 4, 4, 4. 4 horas de live. 4 horas de live, é o recorde. Uma delícia. E não cansava, porque era essa coisa, assim, sabe? Esse monte de Imagina se informação. fosse o Nando. O Nando também gosta de falar. É, Aí, o Nando é maratonista, hein? E o Bruno Gouveia, do Biquíni. deu uma travada. Voltou, Estão me vendo? voltou. Não, que a Cecília Então, Spire pediu para dizer de novo onde tem o livro, né? vai lá. Que o livro só vai vender até dia 15. Não é que vai... De novembro. Dia 15 de novembro, exatamente, daqui a 12 dias. Ao contrário do normal, começa a vender e fica vendendo para sempre, não, ele acaba de vender no dia 15. E está lá no Catarse, catarse.me, né? Não é .com, catarse.me, e aí procura Letra, Música e Outras Conversas. E apoia. E Só que é tem, outra inclusive... capa, né, Leone? É Hã? outra capa, né? Vai ser Não, outra outra capa. capa. É. Eu ainda não vi, ainda não está produzido, mas já tem uma outra capa já programada. E tem outras recompensas lá para quem quiser. Inclusive tem a Serenata Digital. A Serenata Digital é o seguinte: você vai, pede para eu cantar uma música para uma pessoa. Tipo aquele pediu, tocou, ganhou, sabe, que tinha na Mundial. Aí eu faço um vídeo, uma dedicatória. Ó, no fulano ou fulana pediu para dedicar essa música para você pelos 10 anos de casamento, ou em homenagem ao casamento de vocês que está acontecendo agora, sei o quê, e Nossa, toco a que música lindo! pedida e mando esse vídeo. Essa é a Serenata Digital. Eu não vou aparecer na janela da pessoa, mas vou aparecer nas telas, né? Na tela da pessoa ali como uma recompensa. E tem outras, assim, tem inclusive de participar da minha oficina, tudo mais. Tem o livro autografado, tem só o e-book. Então tem várias recompensas ali, mas só vende até dia 15. Então quem quiser comprar, vai logo, para não esquecer. Sensacional, Não sensacional. perca. É isso, gente. Então, estão dados os recados. A gente podia ter mais assim 5 minutos de palhinha, já que a gente está com essas duas figuras magníficas, que dá até pena de parar, mas a gente não pode ir para sempre, né? Então, por favor, cada um dê seu recado, principalmente o Leone, que é o convidado da noite. O Charles veio aqui me ajudar com essa, nossa, enriquecer loucamente a live. Estamos muito felizes de receber vocês e eu acho que o pessoal está. A Mariana está dizendo o livro pelo Catarse, sempre falar que é pelo Catarse. O pessoal fala muito, é bom a gente repetir, a gente tem que repetir mesmo, que é para, né? Às vezes a pessoa chegou depois, não ouviu e tal, enfim. Tem Então, o link na minha bio aqui do Instagram. Então, entrando lá, tem o link do Catarse. Se a pessoa quiser, tá ali disponível. Bom, eu queria agradecer o espaço. Eu adoro, poderia ficar aqui falando horas. Falar de música já é uma coisa que eu adoro, ainda com vocês aqui tá divertidíssimo. Música, literatura, poesia, eu podia falar o resto da vida. A gente tinha que fazer era isso ao vivo depois, né? E aí transmite a gente conversando ao vivo, tomando uma cerveja, né? Batendo um papo assim, mas foi muito bom mesmo. Adorei, obrigado aí pelo espaço e para divulgar o livro. Depois eu volto aqui para falar do show, né? Do Vem Alegria. Mas isso. eu vou estrear só em abril do ano que vem, março do ano que vem, não sei. Mas já estou preparando ele desde janeiro desse ano. Lendo coisa. Eu acho que é o único show meu que tem bibliografia. Ó, Tem. já dá um projeto paralelo, hein? A bibliografia do show. Exatamente. Vá ao De show e tudo. leia os livros. Não, tem, inclusive, porque aí tem sobre a semana de 22, tem sobre a Tropicália. Agora eu estou lendo a biografia do Tom Zé, uma biografia que saiu pelo Sesc, bastante divertida. Também quero botar o Tom Zé no show também. A gente também vai ter uma comemoração, agora 1 minuto para os nossos comerciais, a gente também vai ter uma comemoração da semana de 22 pelos 100 anos, porque a Carolina Casarim vai dar um curso sobre o guarda-roupa modernista. Vai falar Olha, sobre a roupa meu Deus, do Oswaldo de Andrade e da Anitta, ai meu Deus, desculpa, eu estou tão afásica, me ajuda, a mulher dele, Tarsila do Amaral. Tarsila. E porque ela tinha uma conexão com Paul Poiret, que era aquele grande figurinista francês, né?
E aí tinha o modo que eles se vestiam, a maneira que eles se apresentavam, era uma coisa que estava toda inserida dentro da maneira que eles viam a cultura. Então, muito interessante. Ela vai falar, ela fala muito bem, vai ser em janeiro ou fevereiro do ano que vem. Então, vai ser legal. também um modo da gente comemorar a semana de 22 de um viés diferente, né? Até porque eu acho que esse governo vai deixar passar batido, né? Não vai ter nenhuma comemoração oficial da semana de 22, não é um governo que se interessa nem um pouco por isso, né? Então, somos nós mesmos que temos que lembrar da importância disso, porque a importância disso vem até hoje, né? Assim, o tropicalismo, o Chico Science, somos todos filhos, né, da semana de 22, né, de alguma forma, né? É maravilhoso quando a gente percebe que a cultura é um contínuo, né? E é algo que, assim, tem essas explosões, né, espaciais, vamos supor, a coisa irradia, ela acontece, mas ela continua reverberando, como se fosse um terremoto séculos na frente, né? E ainda traz seu resultado. A gente ainda é, como você falou, filho disso, a gente ainda bebe nessa fonte, é inesgotável, né? É muito bonito também ter repertório para poder fazer essa costura, né? É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Charles. Estava com saudade do Charles. Não, imagina. O que me anima bastante, assim, eu que vim de Portugal agora, né, fui a Portugal por razões aqui familiares e passei 40 dias lá. E a primeira coisa que eu vou quando eu estou fora da minha cidade, né, seja aqui ou seja fora do Brasil, né, é visitar a livraria e visitar a loja de disco, né, que são as coisas que eu gosto mais de fazer. E vi que, assim, e verifiquei, Leone, para mim até minha surpresa que sobre a música portuguesa, sobre o assunto música em geral, não vi muitos livros publicados em Portugal, o que me surpreendeu. Que, por outro lado, tem muita coisa sobre futebol em Portugal, mais do que no Brasil. Eu também adoro os livros sobre futebol. E vi que, assim, que aqui a gente, nesse momento, no Brasil, está se cada vez mais publicando livros cujo o tema é música, né? Então, se a gente pensar, dar um zoom lá para trás, nos anos 80, cara, não tinha livro sobre música, ninguém publicava um livro de entrevista como esse que você está reeditando, ou algum livro que vinha de fora. E agora a gente tem tantas gravadoras, tantas editoras pequenas, a Cobogó, por exemplo, que publica essa edição que você está falando, né? Que é o livro do disco, que eu acho fantástica. O selo do Sérgio Com, como a Cláudia já falou aqui, a gente não conseguiu falar, mas vou falar agora, é um trabalho fantástico, que chama-se Cadernos de Música, com muita gente envolvida. Eu agora também estou me envolvendo diretamente, fui convidado, mas já tem um trabalho antes de qualquer coisa com o Leonardo Lixotti, de grandes entrevistas de grandes nomes da música brasileira. É um trabalho fantástico que eles fazem, e esse trabalho vai se expandir para outros horizontes, Portugal, América Latina, enfim, né? Então, assim, por um outro lado, se a gente vive um momento politicamente terrível, desanimador, assim, como nunca tivemos, assim, na nossa história, né, mais recente. Por outro lado, assim, o mercado editorial brasileiro se abriu tanto, então eu vejo, de certa forma, com otimismo. Muitos livros sobre música, e talvez a Cláudia pode falar melhor do que eu, sobre a poesia eu não posso afirmar, né, mas assim, sobre música, que hoje eu rastreio o tempo todo, eu vejo o mercado se expandir, um mercado em expansão, assim, isso é muito salutar, é muito animador. Tá um estrondo, é como se todo mundo se desse conta que a arte é um antídoto para esse mal que a gente está passando, né? Assim, pessoas, para o bem e para o mal, a poesia está bombando, para o bem e para o mal. Para o bem, porque muita coisa nova aparece, sangue novo, força, outras vozes de outras áreas, de periferias, de lugares onde não tinha acesso. Tem a coisa da editoração eletrônica, que o livro sob demanda. Então, aí tudo isso facilita e tira a hegemonia das grandes casas editoriais, das grandes centralizadoras de poder e tal, né? Então, vozes novas e rompem é muito legal. Por outro lado, as redes sociais provocam uma banalização. Também, por outro lado, é uma faca de dois legumes, né? Aquilo que o Leone estava falando, de a pessoa, todo mundo com 18 anos se apaixona, ou com 15, ou com 21, e aí escreve umas coisinhas e acha que é poesia. Não, é coisa de amor que você escreveu para o seu namorado, sua namorada e tal, né? Então, assim,
tem uma coisa de um excesso. Eu acho até que nesse último disco o Caetano fala, naquela música dos Anjos Tortos, ele fala, ele en passant, não vou lembrar o verso, mas ele fala da poesia que nunca teve tão... ele fala, pois nunca se viu tanto poeta, ou nunca se viu tanta poesia. E eu acho que isso também é uma faca de dois gumes. Eu acho que o Caetano, como sempre, né, com a riqueza de tudo que ele fala, não é só que maravilha, nunca se viu tanta poesia. Eu acho que pode ser que maravilha e pode ser também... Mas, assim, eu acho que depois, na peneira, vai ter muita coisa boa que apareceu. E é porque está todo mundo sufocado. Então, a arte salva mesmo, está comprovado. Porque ficar falando que a artista mama na teta do Estado e que fica vivendo de favorecimento de financiamento é lindo. Mas na hora que você está trancado dentro de casa e você está sozinho e está deprimido e você não está entendendo o sentido de nada, está tendo perdas e vendo a humanidade se dilacerando, aonde é que você vai buscar consolo? Aonde é que as pessoas foram ter inspiração, coragem de viver, lágrimas de reconhecimento? No show do Caetano, eu nunca me senti tão brasileira, sabe? Era assim aquela sensação de... O meu país voltou para mim na live do Caetano. E outras, de Gil, de tantos. Então, assim, eu acho que isso é o lado bom, se é que há algum lado bom dessa horror que a gente está vivendo, é que a arte entrou na ordem do dia, né? Não dá mais para ficar falando mal dos artistas e da arte, né? Tá difícil de fazer isso. Enfim, até me indignei, desculpem. Não, é isso. Eu acho que nenhum de nós aqui, né, só para não estender muito, mas enfim, já entregando assim para o final, nenhum de nós aqui acho que consegue imaginar que alguma pessoa deste governo, tá aí, lá em Brasília, né, assistindo algum filme, vendo alguma peça de teatro, lendo algum livro, ouvindo algum disco. Eu acho que essas pessoas, eles são desse jeito, como eles são, porque esse é um tipo de assunto, de atividade do ser humano que eles absolutamente deletaram, excluíram de suas vidas. Assim, não é possível que essas pessoas que falam o que falam, que apostam no ódio, né, numa vida pautada pelo ódio, eu não consigo ver. Esse pessoal não ouve música, não lê livro, não vê filme e muito menos vai a uma peça de teatro. Por isso eles são assim. Essa é a minha análise. Eu sei que é um pouco simples, entendeu? Mas é como eu vejo, não consigo imaginar ninguém ali ouvindo seja qualquer tipo de música. Não é só o que a gente gosta aqui, nós aqui nessa live, entendeu? Mas qualquer tipo de música. Não. É verdade. Isso vai passar. É isso. Vai passar. Como a pandemia, esse pandemônio também vai passar, né? E a gente está aqui sobrevivendo, levando adiante assim a nossa velhinha, né, com a nossa chaminha pequena e como ensinam os mestres budistas, né, uma velhinha só num combate à escuridão, mas uma encosta na outra, acende a outra na outra, e daqui a pouco está tudo iluminado. Então, assim que a gente vai, né, acreditando na chaminha e segurando a chaminha de cada vela para a gente poder trazer alguma coisa diferente, né? Humanidade, que eu acho que a gente está precisando muito. Tá Boa noite, obrigado, hein? Obrigado pelo convite, Cláudia. Obrigado, Leone. Boa sorte no relançamento. É isso. Boa noite, obrigado. Nem sei como é que eu posso agradecer a vocês pela presença, tá? Agradeço em meu nome da Mari e de todo mundo que está aqui. Agradecemos a todos que assistiram, ficaram com a gente essas 2 horas e tanto. Caramba. Empenhados, empolgados. E, ó, vambora comprar o livro do Leone, vambora financiar o livro e vambora honrar nossa memória artística, musical, cultural. E muita poesia para todos, tá? Obrigada, gente. Falou. Tchauzinho. Boa noite. Valeu.